Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo certinho? Eu estou aqui para abordar 3 assuntos importantes com vocês. O primeiro é sobre o julgamento marcado para o dia 6 de maio pelo Supremo Tribunal Federal, a ação de realinhamento da partilha dos royalties do petróleo. Pois é, e São Francisco está nesse bojo. Hoje, para você entender como que é dividido o royalties do petróleo, Rio, Espírito Santo e São Paulo são os grandes produtores de petróleo do país, e cidades como Macaé, cidades como Presidente Kennedy, que recebe uma fortuna, Campos, Maricá, Rio das Ostras, esses municípios, São João da Barra, esses municípios recebem como produtores de petróleo e recebem muito dinheiro. São Francisco recebe como zona limítrofe de produção. Não é como produtor, é como zona limítrofe. Recebe um valor um pouco menor. E essas cidades que são produtoras jorram dinheiro. Você vê Presidente Kennedy, por exemplo, até ração para animal, a prefeitura dá. Está sobrando dinheiro em Presidente Kennedy. Pela proposta que vai ser julgado no dia 6 de maio, e a relatora dessa proposta é a ministra Carmen Lúcia, é a Lei 12.734, aprovada em 2012. Esta lei aprovada em 2012, ela está suspenso o julgamento por uma liminar. E essa liminar vai ser julgada dia 6 de maio. Por esta lei, a distribuição dos royalties do petróleo será para todos os municípios brasileiros. Vai pegar todo esse dinheiro de Campos, de Macaé, essa grana toda que circula dos royalties do petróleo, e vai distribuir um pedacinho para cada município brasileiro. Resultado: o cenário para os municípios produtores é de caos. Se a Carmen Lúcia julgar essa liminar no próximo dia 6 de maio e a partilha dos royalties passar a ser dentro da Lei 12.734, aprovada em 2012, Campos, Macaé, Rio das Ostras, quebra tudo, para tudo. Por quê? Esse é o julgamento definitivo dia 6. Os municípios recebem muito dinheiro, gastam muito, né, ou certo ou errado, mas vivem do petróleo, e se for esse cenário, 90% da produção é no Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Houve já um encaminhamento para a tentativa de solução dialogada no Centro de Soluções Alternativas de Litígios, e hoje a disputa é muito grande. Hoje eu vi um vídeo há pouco da prefeita Yara, falando sobre o assunto. Ela teve um encontro com os outros prefeitos do estado do Rio de Janeiro, um encontro com o governador em exercício, até para que os prefeitos possam entender o que pode acontecer se essa lei da Carmen Lúcia, o julgamento, for desfavorável para a gente. 57 bilhões de reais é a perda estimada para o estado do Rio de Janeiro. Isso é um assunto muito sério e a gente vai ficar atento. 6 de maio. Não há muito que os prefeitos fazerem, porque não tem lobby político aqui. Pode manter união, né, todo mundo chorando abraçado ali, mas está na mão da Carmen Lúcia, e vamos aguardar dia 6 esse julgamento. Um outro assunto importante que a prefeita abordou, e é interessante a gente estar acompanhando essa abordagem, é uma agenda que ela conseguiu no Rio de Janeiro, ainda esta semana, com a juíza que está cuidando do caso dos precatórios em São Francisco. Carlos Jorge, o que é precatório? Precatórios são dívidas da prefeitura, dívida trabalhista, dívida com fornecedor que não foi pago. Então essas dívidas vão sendo ajuizadas e chega um momento que a justiça determina o pagamento ou não. E neste caso, tem as dívidas de governos passados. Por exemplo, o governo, eu fiz um levantamento rápido aqui, na gestão da Francimara, foram pagos na gestão dela cerca de 10 milhões de reais de precatório. Eu não consegui levantar na gestão do Pedrinho, não consegui levantar, tentei de todos os meios, não consegui, mas da Francimara eu consegui 10 milhões. Agora pode ser bloqueados 9 milhões na gestão da Yara. E no próximo prefeito terá precatórios também. Pedrinho também pagou precatórios, Beto pagou precatórios, todo mundo paga um pedacinho, né? É quem passa pela prefeitura. E agora é a vez da Yara, porque ela é prefeita, mas ela tem uma agenda no Rio com a juíza do caso dos precatórios para tentar uma negociação, um parcelamento. 90% certo dela conseguir um parcelamento, até porque
a juíza ela não vai bloquear todas as contas e parar a cidade, não é verdade? Então tem como parcelar, até porque o município ele tem tido um excesso de arrecadação, um superávit, a Câmara tem aprovado algumas suplementações aqui para o município. Semana passada a gente recebeu informação que o município vai receber uma grana de royalties retroativos lá do Porto do Açu. Hoje, para quem não sabe, o município de São Francisco recebe royalties do Porto do Açu, viu, gente? Recebe royalties como zona de influência direta do Porto do Açu, recebe uma grana boa, e agora saiu uma resolução da Agência Nacional do Petróleo que vai redistribuir retroativo para São João da Barra, Campos e São Francisco um bom dinheiro retroativo desde a época em que o Porto do Açu passou a operar com petróleo. É uma grana que também vai reforçar o caixa de Iara, vai vir parcelado, não vai vir tudo de vez, mas ajuda bastante. Essas são as duas notícias, espero que a prefeita consiga essa negociação no Rio de Janeiro, acredito que vai conseguir sim, e no dia 6 de maio esperar que Carmen Lúcia possa estar votando favorável aos estados produtores, porque se cair, Carlos Jorge, São Francisco não produz petróleo, não é produtor, é zona limítrofe, imagina Campos quebrada, São João da Barra quebrado, Canas quebrado, o entorno quebrado, está todo mundo quebrado, vamos aguardar. E o terceiro assunto, para a gente fechar esse bate-papo rápido aqui, é sobre animais soltos na pista RJ 224-196, mas vamos falar especificamente do trecho São Francisco Campos. Está acontecendo, gente, aconteceu essa semana um acidente com 2 pessoas mortas. Morreram 2 pessoas porque um carro foi desviado de um cavalo, infelizmente bateram de frente, colisão frontal, 2 pessoas morreram por causa de um cavalo. Na mesma noite, continuou cavalo solto na RJ 224. Aquele trecho entre Canabrava até Travessão de Campos é um karma. Não é 1, nem 2, nem 3, nem 5, nem 10 acidentes envolvendo cavalo. São vários. Está muito intenso essa conversa sobre animais na pista, porque morreram esses 2 rapazes, um de Imburi e outro de Floresta. E a gente vai aproveitar este gancho aqui e dar uma sugestão à prefeita Iara e também ao prefeito de Campos. O que acontece? A RJ é estadual, mas quem está vivendo o problema é o município. Sabemos que o Estado está quebrado, está falido, está com um governador interino. Não vamos esperar do Estado uma solução prática e imediata para a correção. Eu vou dar uma sugestão aqui à prefeita Iara, que a senhora, prefeita, encaminhe um secretário da senhora para conversar com o secretário da Prefeitura de Campos, montar um plano de ação com o CCZ de Campos, que é responsável pela correção dos animais, e a correção de São Francisco, que está funcionando, melhorou muito nessa atual gestão. A gente reclamava demais de animais na praia solto, melhorou muito. Só que o número de animais na pista também está muito crescente. Então, qual é a sugestão que eu dou aqui para a prefeita? Escolhe um secretário, marca uma agenda com CCZ em Campos, coloca os responsáveis de São Francisco e Campos juntos nessa reunião, tenta montar um plano de trabalho em conjunto com as prefeituras, com as 2 prefeituras, para vocês delimitarem as responsabilidades de vocês. Eu sei que é do Estado, mas a prefeitura tem que assumir essa responsabilidade, delimitar o trecho até Travessão de Campos, que é crítico, na intensificação da fiscalização. Se tiver que colocar mais um carro de correção naquele trecho, coloque, porque está morrendo pessoas, acidentes constantes, e fica aqui a minha sugestão. Recebi aqui reclamações do estado precário das rodovias. Vou abordar em uma outra oportunidade, mas eu gostaria de deixar essa sugestão aqui para a prefeita e com o pessoal lá da Prefeitura de Campos. Sentar, conversar um plano de trabalho, tiver de botar mais um carro extra, bota, delimitar ali, poxa, até tal trecho, responsabilidade da Prefeitura de São Francisco, outro de Campos, vou trabalhar em conjunto, se comunicarem as 2 prefeituras, porque é um problema comum às 2 prefeituras, morrendo muita gente. Você sai de Travessão de Campos em direção a São Francisco, tem um posto desativado ali, é difícil o momento que você não passa ali e não tem um animal. Está morrendo gente, está acontecendo acidente, nós perdemos 2 vidas essa semana, então fica aqui o meu apelo. Sobre o estado das estradas, a gente fala em outra oportunidade,
Temos outros assuntos para abordar, mas por hora é isso aí. Um grande abraço. Deixa aqui a sua opinião, o seu comentário, a sua pauta, do que você gostaria que a gente abordasse também. Quero agradecer mais uma vez a você, minha audiência fiel. A gente tem crescido muito. Rio das Ostras, São João da Barra, Presidente Kennedy, Bom Jesus, Tabapuana, Cardoso, Italva, Campos e São Francisco. Primeira audiência nossa é São Francisco, segunda é Campos, e esses municípios que eu citei aqui são os mais requisitados aqui para a nossa audiência. Rio de Janeiro também muito. E eu quero aqui agradecer a audiência também fora do Brasil. Nós temos muitos brasileiros interessados em nossas reportagens. Agora, com a guerra do Irã, nós tivemos um grande acesso na região também de zona de petróleo. Estados Unidos é o primeiro país, Estados Unidos e Portugal são os dois países mais acessados à nossa rede também. Quero agradecer muito. São mais de 14 milhões que a gente tem conseguido de audiência todos os meses, graças a você e aos meus patrocinadores. São eles que estão aí ajudando a gente a custear esse projeto bacana. Grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, pessoal.